Na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, a língua grega, o termo para pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Ou seja, pecado é muito mais do que fazer coisas erradas. Pecado é tudo aquilo que nos torna diferentes do projeto original de Deus para nós. Pecado é ser diferente de Jesus Cristo. Sim, porque o propósito de Deus ao criar o homem está revelado em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Lá diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o projeto original de Deus ao criar o ser humano foi constituir na terra uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus, para que a glória dele pudesse brilhar em cada canto desse mundo. E ele disse: crescei, multiplicai e enchei a terra, espalhem-se e espelhem a minha glória por todos os lugares. No Novo Testamento existem mais de 120 palavras no texto original definindo o pecado. As três principais são transgressão, que no grego é parabases, que significa ultrapassar os limites da lei, ou seja, transgressão é ir além do que foi posto. A outra palavra é iniquidade, que no original é anomia, significa não cumprir a lei, ou seja, ficar aquém daquilo que Deus estabeleceu. E a terceira palavra é impiedade, que é azebeia, que significa falta de reverência a Deus, incredulidade. O Catecismo Católico divide o pecado em duas categorias: o pecado mortal e o pecado venial. Pecado mortal é o pecado que causa morte espiritual. E pecado venial é o pecado que pode ser perdoado. Basicamente, a diferença entre eles está na punição. O pecado venial acarreta uma perda temporal que pode ser expiada pela confissão ou pelas tormentas do purgatório, enquanto o pecado mortal é punido com a morte eterna. Só que, pelo que nós entendemos da Bíblia, diante de Deus não existe diferença de pecado. Para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Conforme o texto que nós lemos, um pouquinho de fermento leveda a massa toda, contamina a massa toda. Então nós devemos ter tolerância zero em relação ao pecado. Não confiem de que existem pecadinhos que você possa cometer e que Deus vai te perdoar porque não é tão grave assim, porque isso não tem nenhuma base na Bíblia que nós temos em nossas mãos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o pecado é universal. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A Bíblia diz que o pecado teve origem no mundo angelical. Deus criou um grande número de anjos e estes eram todos bons, mas aconteceu uma queda entre eles. Houve uma rebelião no céu, liderada por um querubim que a tradução latina, a Vulgata, chama de Lúcifer, que seria um anjo de luz. E essa queda é descrita, ainda que de maneira figurada, em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, em Ezequiel capítulo 28, também nos versículos de 12 a 15. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, vai dizer que
o Lúcifer conseguiu arrastar nessa rebelião a terça parte dos anjos do céu. E a Bíblia diz que Lúcifer e esses anjos caídos foram expulsos do céu e foram julgados para a terra. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz isso. Ele então se apresenta ao homem, lá no jardim onde o homem foi colocado, e oferece essa mesma rebelião ao ser humano. E após viver ali em harmonia com Deus, não sabemos por quantos anos, eu particularmente penso que foi por muitos anos, um dia o ser humano resolveu se rebelar contra Deus. E comer o fruto proibido nada mais é do que dizer para Deus: nós não vamos mais admitir que o Senhor mande em nós. Nós não aceitamos mais que o Senhor diga o que se pode fazer e o que não se pode fazer na terra. Vou fazer do meu jeito. O homem então aderiu à grande rebelião. Isso está descrito no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo de 1 a 5. E Adão, como representante da raça humana, ao aderir a essa grande rebelião, traz uma grave consequência que atinge a todos os seus descendentes, conforme nós lemos em Romanos, capítulo 5, versículos 12, 18 e 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A Bíblia diz que o pecado de Adão fez com que todos os seres humanos se tornassem pecadores. Conforme nós lemos em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, Salmo 143, versículo 2, Provérbios 20, verso 9, Eclesiastes 7, 20, 1 de João, capítulo 1, versículos 8 e 10. O tempo todo a Bíblia diz: não há um justo sequer. Não há homem que não peque. O pecado é universal. Segundo a Bíblia, o pecado está presente na natureza humana desde o seu nascimento, não havendo possibilidade de ser considerado como fruto do meio ou como resultado de imitação. No Salmo 51, versículo 5, o salmista diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu não preciso de muito tempo aqui para argumentar a natureza humana caída, basta você olhar para você mesmo. Todos nós sabemos o monstro que mora dentro de nós. Ou então você observa uma criança. Quem tem filho aí sabe. Você precisou ensinar seu filho a falar mentira? Você precisou ensinar seu filho a fazer manha? Você precisou ensinar seu filho a ser egoísta? Você precisou ensinar seu filho a fazer bagunça e esconder? Muito pelo contrário, nós precisamos ensinar a criança o que é bom. Provérbios diz várias vezes: ensina a criança no caminho que deve andar. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a retirará. Portanto, o pecado atingiu a nossa espécie e é universal. Quando o pecado entrou no mundo, ele atingiu todo o universo. Não só o homem, não só a mulher, não só a serpente, atingiu a terra, atingiu os animais. A coisa saiu do eixo. Tudo que está pendurado no homem caiu, porque a Bíblia diz que a terra foi criada para a habitação do homem. Portanto, caindo o homem, tudo aquilo que era em função do homem cai também. É por isso que Paulo escreve: toda a criação geme. A terra está um caos. E o pecado está por aí. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o pecado se manifesta de várias maneiras. O primeiro tipo de pecado é o pecado por ação. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca.
João está falando aqui da prática do pecado. Pecado por ação é aquilo que nós fazemos e que pode causar prejuízo a nós mesmos, ao próximo, ou até mesmo às questões de Deus. É o roubo, o homicídio, o adultério, a agressão física, a gatunete, a pornografia, a mutreta no imposto de renda, qualquer ação pecaminosa que vá além do que está escrito pode estragar toda uma vida. Agora, tem também os pecados por omissão, são aquelas coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. Olha o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando não se combate a injustiça, quando não se denuncia o pecado, quando não se socorre o necessitado, aí está a omissão. Quando não oramos como devemos, não lemos a Bíblia, não evangelizamos, não contribuímos, pecados da omissão. E esse pecado eu diria que o máximo que a gente pode fazer é amenizar ele, porque eu acho que nenhum de nós faz tudo o que deveria fazer diante de tudo que Deus fez por nós. Pecamos também por comissão. Olha o que diz em 2 de João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Então, pecar por comissão é ser cúmplice. É quando a gente não faz, mas acoberta. A gente não bebe, mas deixa os filhos levar bebida para dentro de casa, onde nós mandamos. A gente não fornica, mas deixa o filho dormir com a namorada em casa, ou a filha dormir com o namorado. Nós não roubamos, mas sabemos quem está roubando e não denunciamos. Então nós nos tornamos cúmplices. E eu diria que nós fazemos isso muitas vezes aí, quando nós estamos tocando o moinho do Satanás aí, dando ibope para essas novelas malditas da Globo, Big Brother e outros bichos. Ou quando você dá audiência para esses canalha que fica pregando o evangelho da teologia da prosperidade pela televisão. E às vezes nós ficamos assistindo e às vezes até mandamos dinheiro para eles. Estamos sendo cúmplices das suas obras, mas João diz, se alguém tem outro evangelho, não tem que entrar na nossa casa. Se não pode entrar pelo portão, não pode entrar pelo cabo também. Nós pecamos também por intenção. Mateus capítulo 5, versículo 28 vai dizer: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que é intenção? É quando o pecado se consuma no interior da pessoa. Não foi feito ainda porque ainda não teve oportunidade e por motivos alheios à sua vontade. Eu vou matar aquela pessoa, já resolvi. Eu estou esperando só o momento de encontrar com ela no lugar apropriado. Já comprei a arma, já estou fazendo a emboscada, então para Deus você já matou. Ainda que você nunca consiga matar. Da mesma forma, se você tiver no seu coração o desejo de adulterar e não está brigando contra a ideia, já agasalhou a ideia, já resolveu o que vai fazer, isso é a intenção. Aí para Deus você já pecou. E isso é diferente da tentação. Vontade de fazer A ou B, muitos de nós podemos ter. Mas se nós estamos brigando com isso, isso é uma tentação. E se nós vencemos a tentação, tivemos uma prova e fomos aprovados. Pecamos também por motivação. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Às vezes nós fazemos coisas belíssimas, mas com a motivação errada. Os fariseus eram mestres nisso. Motivação errada transforma coisas puras em impuras. Os fariseus oravam, davam dízimo, davam esmola, eles iam ao templo, eles liam a Bíblia. Mas a motivação deles não era agradar a Deus, era serem vistos pelos homens. Ele está orando para que as pessoas olhem ele orando e digam: poxa, que homem de oração. Ele contribui não é porque ama a obra de Deus, não é para quem diga: olha como ele dá dinheiro para a igreja. A Bíblia diz: já recebeu a recompensa. Os políticos fazem isso, em época de eleição, dando a fazer coisa boa para todo mundo, mas a intenção é entrar no poder. Eu diria que Deus vê mais a motivação do que a ação.
Tanto que na Bíblia havia o sacrifício pelos pecados involuntários. E Deus instituiu as cidades de refúgio, para que quando alguém matasse o outro, ferisse o outro, causasse um prejuízo sem querer, ele podia se esconder na cidade de refúgio e o vingador não poderia entrar lá para puni-lo. Qual tem sido a nossa intenção quando subimos aqui para cantar, para pregar, quando abraçamos um irmão, quando fazemos uma visita? Veja se realmente aquilo tudo que nós estamos fazendo tem como motivação agradar a Deus e servir o nosso próximo. E pecamos também pela falação. O pecado da falação são os pecados da língua. Olha o que Mateus diz no capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, quantos problemas nós economizaríamos se tomássemos conta da nossa língua? Os pecados da língua é aquilo que sai da nossa boca: fofoca, murmuração, palavras torpes, maledicência, palavras destemperadas. Nós falamos muito, nós falamos alto, nós falamos o que não devemos. Tiago vai dizer que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Será que é por acaso que Deus botou em nós 2 ouvidos e uma boca só? Será que é por acaso que a boca pode fechar, mas os ouvidos não? Ficam sempre abertos? Então, querido, pecado não é só fazer coisa errada. Esse pecado que é universal, que atingiu a raça humana, ele se manifesta em ações, em omissões, em cumplicidades, em intenções, em motivações, em palavras. Ou seja, nós pecamos em ações, em palavras, em pensamentos. A santidade é uma luta. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer: na vossa luta contra o pecado, vocês não estão lutando até o sangue. Vocês estão desfalecendo, vocês estão desmaiando. Tem que se esforçar mais. O Espírito Santo quer nos moldar para nos trazer de volta àquela imagem e semelhança de Cristo. Em terceiro lugar, o pecado é um processo. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, o pecado, para ele se manifestar, ele tem um processo. Tiago diz qual é o processo. Você é atraído pela coisa, quando você tem cobiça no coração. Aí você engravida do pecado, você concebe, e aquilo fica dentro de você. Vou, não vou, faço, não faço, digo, não digo, roubo, não roubo, pego, não pego, minto, não minto. O que você precisa fazer? Abortar a ideia. Se você abortar a ideia, foi só uma tentação. Agora, se você gestar os 9 meses e a criança nascer, aí você pecou. E o pecado consumado, ele gera a morte. Então, o processo do pecado começa com uma tentação. E se não for interrompido, resultará em ações, omissões, palavras ou pensamentos pecaminosos. A tentação em si não é pecado, irmãos. E nós podemos afirmar isso porque a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pensa num pecado. Jesus foi tentado. E ele não pecou, para mostrar para nós que é possível não pecar. A tentação é um convite para satisfazermos um desejo ou uma necessidade de forma ilícita. Comer é pecado? Não, mas a gulodice, a glutonaria é... Fazer sexo é pecado? Não, mas o sexo fora do casamento é pecado. A Bíblia chama de fornicação. Portanto, são desejos e necessidades lícitos que Deus colocou em nós. Mas Deus colocou padrões, limites, e nossos desejos e necessidades têm que ser supridos dentro do que diz a lei de Deus. O bom, irmãos, é que a Bíblia diz para nós que nós nunca seremos tentados além das nossas forças.
Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A Bíblia diz também que precisamos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Está lá em Mateus 26, 44. E diz ainda que nós devemos pedir a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação. Lá na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 13. Porque às vezes a gente vigia para não entrar, mas a tentação vem até nós. E quando você vê que a tentação veio e você não teve como fugir dela, você tem que pedir a Deus: Senhor, eu estou sendo tentado, mas não me deixe cair em tentação. Porque enquanto estiver só na tentação, você não pecou. E a Bíblia diz que Deus dará o livramento antes que ela fique insuportável. A tentação ela pode ser classificada em 3 categorias, irmãos. Nós sempre somos tentados em 3 áreas. A primeira área é a tentação do satisfazer. A tentação do satisfazer é a proposta que vem do inimigo para nós suprirmos uma necessidade, um desejo, ainda que lícito, de forma ilícita, ferindo a vontade de Deus ou o direito das pessoas. E a sua origem é a carne. E a única forma de nós vencermos esse tipo de tentação é fugindo. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz: fugir das impurezas. Ah não, pastor, mas eu sei até onde que eu vou. Sabe nada, inocente. Foge. Irmão, só quem morre afogado é quem acha que sabe nadar, né? Então por que o crente peca? Os pecados da carne. Porque fica facilitando, achando que aguenta, achando que resiste. Fica longe, evita. O segundo tipo de tentação é a tentação do ser. É a proposta do inimigo para nós sermos alguém na vida, independente do que tenhamos de fazer. Sendo que a proposta do Evangelho é exatamente o contrário, é negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. A forma de vencer essa tentação é resistindo, porque ela vem do diabo. Quem é que quis ser igual a Deus? O Lúcifer. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A carne você foge, mas o diabo você resiste. Quando ele disser que você tem que aparecer, que o seu nome tem que estar na ata, que o pastor não falou seu nome, que tem que botar uma plaquinha com seu nome lá naquela sala, que tem que ter uma rua com seu nome, que você tem que ser o cara, resista a isso. João Batista foi considerado por Jesus o maior dos nascidos de mulher. E qual era a frase mais conhecida de João Batista? Convém que ele cresça e eu diminua. Quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Diminua-se cada vez mais. Evita ficar famoso. Nós não precisamos disso. E o terceiro tipo de tentação é a tentação do ter. É quando o inimigo nos propõe que tenhamos as coisas do mundo, coisas materiais, independente do preço a ser pago. Sendo que a Bíblia nos exorta o tempo todo a não construir tesouros nesse mundo. Está lá em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. A tentação do ter, ela vem do mundo, ela vem do sistema caído do mundo, que quer ditar uma moda, que quer dizer a marca de tênis que você tem que calçar, o celular que você tem que comprar, a calça diz que você tem que vestir. Você tem que ter. Qual o preço nós estamos dispostos a pagar para ter as coisas? Se você olhar a forma como Adão e Eva foram tentados lá no paraíso, você vai ver esses 3 aspectos. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Eva viu que a árvore era boa para se comer, ou seja, tentação de satisfazer. A árvore era agradável aos olhos, ter. Eu vi, eu quero. E a árvore era desejável para dar entendimento. Você vai ter entendimento, você vai ser igual a Deus. Você vai ser. Se você for ler na tentação de Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, primeiro o diabo sugeriu que ele transformasse pedras em pães, satisfazer. Você está com fome? Satisfaça sua necessidade. Depois o diabo sugeriu que ele se lançasse do alto do templo e planasse no ar, amparado pelos anjos. Seja.
Você vai ser um cara se você fizer isso, porque está escrito, Deus dará ordem aos anjos a seu respeito. E depois ele levou Jesus a um alto monte e disse, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você pode ter as coisas do mundo. E as 3 vezes Jesus retrucou com a mesma frase, né? Está escrito. Hoje o pessoal gosta de falar, está amarrado, né? Está escrito. E quando Jesus resiste a essas tentações, vem anjos e o servem. E João, lá na sua carta, alerta a igreja sobre as tentações que esse mundo oferece. Lá em 1 João 2, versículos 15 e 16. Ele diz que é a concupiscência da carne, ou seja, satisfazer, a concupiscência dos olhos, ou seja, eu vejo, eu quero ter, e a soberba da vida, que é o ser. Então o processo do pecado é sempre o mesmo. Ou o inimigo vai querer nos propor satisfazer um desejo ou uma necessidade, ou ele vai nos propor sermos alguma coisa, ou ele vai nos propor ter as coisas. E aí, se nós não vigiarmos, nós caímos em tentação. Em quarto lugar, irmãos, a Bíblia diz que o pecado tem consequências. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 14 a 24, mostra quais foram as consequências da queda do homem. O ser humano pode ser até livre para fazer algumas escolhas, mas ele nunca será livre para escolher o resultado das suas decisões. Quando o homem escolheu o pecado, algumas coisas aconteceram. Houve a total depravação da raça humana. O pecado espalhou-se imediatamente pelo homem todo, contaminando todos os seus poderes, faculdades, seja do seu corpo, seja da sua alma. É o que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, em Salmos 14, 3 e em Romanos capítulo 7, versículo 18. Que foi exatamente a consequência que Deus havia avisado, que viria, a morte. E o homem hoje tem que lidar com 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física foi a condenação que Deus impôs ao homem, dizendo que ele teria que voltar ao pó. E a morte física é inevitável. Ela atinge crentes e não crentes, bons e maus, justos e injustos. Todos morrem. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia fala de uma outra morte, é a morte espiritual. Morte espiritual é aquela pessoa que está viva biologicamente, mas ela não tem vida espiritual. Porque só tem uma vida espiritual quem nasce de novo em Cristo. E Paulo vai dizer aos Efésios, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É uma morte espiritual. O ser humano sem Deus, ele sobrevive na terra, mas ele não tem vida. A vida física é bios, mas a vida de Deus é zoe. É uma vida abundante, é uma vida de qualidade, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 10. E a morte eterna o que é? É o castigo final para todos aqueles que passam pela morte física, estando no estado de morte espiritual. Irmãos, até os 44 do segundo tempo, eu diria até na prorrogação, se a pessoa se converter, Deus perdoa. Deus até nos permite passar a vida inteira sem Ele, mas Deus só não nos permite morrer sem Ele. A morte física é o limite, é a fronteira. Do jeito que a gente estiver, é para onde a gente vai. Se eu passar pela morte física, estando morto espiritualmente, o que me aguarda é a segunda morte. É o lago de fogo, é a morte eterna, de onde ninguém vai me tirar. Lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, conta a história do rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo, mas era crente. O rico era um incrédulo. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. E no inferno, em tormento, ele consegue contemplar Lázaro no paraíso. E ele diz, poxa, Senhor, manda o Lázaro vir aqui refrescar a minha língua, que eu estou em grande tormento. E o que é dito a ele? Os que estão aqui não passam para lá, e os que estão lá não passam para cá. Tem um grande abismo. Então manda ele descer e falar para os meus parentes, para eles não virem aqui para esse lugar ruim que eu estou. Ele disse, não, filho, depois que morre não volta mais não.
Ele tem que ouvir lá embaixo os pregadores. Eles têm a lei, ele tem os profetas. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se o juízo. Se nós passarmos pela morte física, estando em morte espiritual, não resta um fio de esperança. Portanto, nós temos que encontrar solução para o pecado aqui. E o bom, irmãos, é que o pecado tem solução. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu fui tentado, não consegui vencer a tentação, nasceu a criança, o pecado gera morte. Mas eu posso ser redimido dos meus pecados, porque Deus pagou o preço para que isso fosse possível. E como é que Deus faz isso? Só tem um remédio, é o sangue de Jesus. Em Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro. Em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador. Em João 14,6 diz que há um só caminho. O único remédio para o pecado é o sangue de Cristo. E qual é a minha parte? Eu preciso me arrepender. Arrependimento no grego é metanoia, é mudança de mente, mudança de ideia. A mensagem de arrependimento estava na boca de João Batista, lá em Mateus 3,2, na boca de Jesus, em Mateus 4,17, na boca da igreja, em Atos 2,38. O homem muda de ideia em relação ao pecado. Ele passa a entender que aquele ato não condiz com a vontade de Deus. O segundo passo é a confissão. No grego é homologel. Você confessa, você homologa, você assina embaixo aquilo que Deus diz sobre o pecado. Deus diz se é pecado, você diz é mesmo. Depois a gente precisa de uma conversão, que no grego é epistrefo. Significa mudança de rumo. Mudei de ideia, assinei embaixo. Eu agora estou caminhando para longe de Deus, eu me converto. Eu faço uma mudança de 180 graus e retorno para Deus. E quando eu faço isso, irmãos, acontece a transformação, que no grego é metamorfose. Eu me transformo. A velha criatura se transforma numa nova criatura. Acontece o novo nascimento, conforme Jesus descreve em João 3, de 3 a 7. E essa transformação, tanto ela é imediata, porque é um decreto, nós nascemos de novo, quanto ela é gradativa, pela operação do Espírito Santo em nós, num processo de santificação, onde dia a dia somos moldados pelo Espírito à imagem de Cristo, conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O pecado tem solução, a solução é o sangue de Jesus. O pecador pode se arrepender, pode confessar, pode se converter, e ele será transformado por Deus. Concluindo, irmãos, só existe um pecado imperdoável. Esse pecado é conhecido como pecado contra o Espírito Santo. Ele aparece 4 vezes na Bíblia. Ele aparece em Mateus 12, 31 e 32, em Hebreus 6, de 4 a 6, em Hebreus 10, 26 e 27, e em 1 de João 5, 16. Esse pecado, ele só pode ter uma interpretação. A única interpretação possível para esse pecado, à luz do contexto bíblico, é que é a impenitência obstinada até o fim. É você morrer sem Jesus. Porque a Bíblia diz, lá em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo age no pecador, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você não se deixa convencer pelo Espírito para se arrepender dos seus pecados, para confessar, se arrepender e ser transformado, e você morre em pecado, não resta mais esperança. Então, queridos, nós precisamos entender que o pecado é real, ele atingiu todo o universo e todas as pessoas, e ele tem graves consequências. Por isso, não podemos admiti-lo em nenhuma circunstância. Tolerância zero com o pecado. Amém, queridos?